convosco, amém? Bom dia a todos que estão na sua casa. Que Deus venha abençoar nesta manhã de sábado as nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando mais uma vez o projeto Ana, e o Senhor tem bênçãos e promessas para cada um de nós, amém? A palavra hoje é Isaías 43, né? E fala assim, o título da palavra que é: O Senhor promete salvar o seu povo, amém? Glória a Deus. Então vamos ver, Isaías 43, versículo 1. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não afogará. Quando passares pelo fogo, as chamas não queimarão, pois eu, o Senhor, seu Deus, estou ao seu lado, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento Egito, Etiópia e Seba, a fim de que vocês fossem meu. Para libertar vocês, entreguei nações inteiras, com um preço de resgate, pois para mim você vale muito. Você é povo que eu amo, um povo que merece muitas honras. Amém? Glória a Deus. O Senhor diz que nós somos povos escolhidos dele, povo, nação eleita do Senhor, mulheres queridas, valorosas, mulheres de Deus. E o Senhor tem grandes bênçãos e promessas. Hoje nós estamos aqui mais um dia no projeto Ana, a qual o Senhor tem grandes bênçãos. O Senhor tem uma palavra maravilhosa para cada mulher nesta manhã, para cada família, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar, colocar na presença de Deus, né? Nosso trabalho. Nós vamos orar por você que está na sua casa, né? Que Deus esteja derramando da unção e da graça do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre nós, né? Que tudo venha a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Você que está na sua casa, né? Se coloque na posição de oração, coloque-se na posição de mulheres guerreiras do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um trabalho, Senhor, feito na sua casa, Pai, a qual esse trabalho, Senhor, vai alcançar muitos lares, muitas famílias, muitas mães, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha trabalhar o coração de cada um, Senhor, derramando da tua unção, derramando da tua graça, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, receber de ti, Senhor, uma unção muito especial, Pai. Que nós venhamos ser mães, esposas, mulheres valorosas do Senhor. Que nós possamos estar na tua presença, Senhor, todos os dias, Pai. Que nós venhamos reconhecer que o Senhor Jesus pagou, Senhor, com preço de sangue, Senhor, na cruz do Calvário, para nós estarmos aqui hoje. Porque o Senhor nos garantiu a salvação eterna, Pai querido. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, cada irmão que estiver neste momento nos acompanhando. Alcança, Senhor, cada família, Senhor. Alcança, Pai, cada jovem, cada adolescente, meu Deus, que precisa, Senhor, das tuas mãos sobre a vida deles, Pai. Deus, que nós venhamos reconhecer, Senhor, que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Que nós venhamos reconhecer que o Senhor tem a salvação eterna para a nossa família, para nós. Deus, que o Senhor venha, Senhor, colocar em nosso coração, Senhor, o desejo de orar, de buscar mais a tua presença. Que nós venhamos ser mulheres valorosas, guerreiras de oração. Que nós não venhamos entregar à toa por qualquer problema, nós venhamos cair, Senhor, mas que o Senhor venha nos levantar, Senhor. Que o Senhor venha nos colocar de pé, Senhor, para buscar a tua presença, para colocar nossas famílias no teu altar, Senhor amado. Porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo vence. O Senhor venceu por nós na cruz do Calvário. O Senhor nos garantiu a salvação eterna, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado. Por isso, Deus, nesta manhã de sábado, nós colocamos tudo em tuas mãos, em tua presença, meu Pai. Que a palavra venha em direção ao
nosso coração, Senhor, que nós venhamos ter força, Senhor, para buscar mais e mais em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Deus tem bênção para nós nesta manhã. Deus tem milagres para nós nesta manhã. Deus tem milagres em nossas famílias. De repente você que está na sua casa, está triste, está cansado, tem passado por lutas, por dificuldade, mas ouça nesta manhã a palavra que o Senhor tem para você. Você é uma mulher de Deus, você é uma guerreira do Senhor. Não tenha medo da luta, não tenha medo das dificuldades, porque o Senhor Jesus venceu por você, venceu por mim, venceu por nós todas as lutas, todas as dificuldades. Em nome de Jesus. Você que está passando uma luta espiritual, clame a Deus. Clame a Deus que essa luta espiritual não é nada, porque o nosso Jesus é tudo em nossas vidas. Amém? Nós vamos cantar um louvor para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Então esse louvor diz bem assim: cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a tua fé é provada, né? Você clame a Deus e Ele ouve. Se você estiver passando no fundo do mar, né, as águas não vai te afogar. Se você estiver passando pelo fogo, também não vai te queimar. Sabe por quê? Porque Jesus está com você. Amém? Então vamos lá, vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Amém? Vamos começar. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar, vou colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Você que está na sua casa, vamos nos romper em fé, né? Porque a fé, a palavra de Deus diz que a fé move montanhas. E que nesta manhã nós possamos, através da fé, mover as montanhas que estão na nossa frente, as lutas, as barreiras, as dificuldades, que muitas das vezes nós achamos que é tão grande, mas não é não. A dificuldade não é maior que o nosso Jesus, todo Salvador. A dificuldade não é maior que o nosso Deus. Então eu digo para você, mãe, mulheres, Ana de Deus, nós somos a Anas do Senhor. Nós somos mulheres, mães escolhidas por Deus. A partir do momento que o Senhor Jesus nos deu filho, Ele nos escolheu, porque os nossos filhos são bênção do Senhor, são ungidos do Senhor. Os nossos filhos são a herança do nosso Deus. Amém? Que nesta manhã nós possamos ouvir a palavra do Senhor. E é como eu disse, se você está passando por luta e dificuldade, não tema, porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos
orar pela pastora Maribel. Ela vai trazer uma mensagem poderosa. Ela vai trazer uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai. Deus, nesta manhã, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, a vida da pastora Maribel, Senhor, a qual o Senhor vai trazer a mensagem nesta manhã para os nossos corações, Pai, a qual o Senhor escolheu, Senhor, o coração dela para transmitir para nós, Pai. Que o Senhor esteja falando conosco, Senhor, que o Senhor esteja nos derramando da Tua unção e da Tua graça. Ao ouvir esta mensagem, Senhor, que nós possamos ter um horizonte aberto e que nós possamos ver Jesus ao nosso lado, ver Jesus à nossa frente e ver que todas as nossas barreiras já foi vencida por Jesus. Abençoa a vida da pastora Maribel, Senhor. Abençoa ela em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Bom dia, paz seja com todos que vão estar nos ouvindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, graças a Deus. Bom dia, Regina, que Deus abençoe as nossas vidas. Hoje nós temos esse projeto e eu creio que Deus vai falar com você, ao teu coração, ao meu coração, através desta palavra. E hoje eu quero falar de uma mãe, a qual aqui a Bíblia fala, não fala o nome dela, né? Mas a Bíblia fala sobre esta mãe que foi escolhida, né, através de um milagre para gerar um menino, né, um rapaz, uma criança com um propósito. E hoje nós queremos aqui ministrar sobre a vida da mãe de Sansão, né? A mãe de Sansão. Então, ela, como não tem o nome dela, né, então ela é esposa de Manoá, mãe de Sansão. E nós vamos ler aqui na Bíblia, aqui no livro de Juízes, no capítulo 13, no versículo 2. Eu vou ler o 2 e o 3, que diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Amém? Então nós vamos falar desta mãe, desta mulher, a qual foi escolhida por Deus para gerar um filho com propósito. Então nós sabemos que os nossos filhos, eles foram gerados com um propósito, né? Mas tudo isso vai depender de nós, vai depender da forma que nós conduzimos os nossos filhos, da forma que nós ensinamos. E nós vamos ver aqui nessa história, nessa passagem aqui da Bíblia, que é uma história maravilhosa, que isso teve um significado muito importante na vida de Sansão, apesar, né, de toda a dificuldade que ele teve de obedecer, porque ele foi assim, ele fez coisas que não agradou a Deus, ele fez coisas que não estavam no propósito de Deus, mas mesmo assim, lá no final, nós vemos o propósito de Deus sendo cumprido na vida de Sansão. Então, é uma passagem maravilhosa. Então, esta mulher, ela é esposa de Manoá, né? Ela era da tribo de Dan, e eles viviam em Zorá. E a Bíblia fala que essa mulher era estéril, ali no versículo 2 que nós lemos, né? Então, a Bíblia não fala se eles eram mais idosos ou não, né? Não fala a idade deles, mas provavelmente eles não eram muito novos, né? Eles tinham um pouquinho mais de idade. E essa mulher então era estéril, com certeza, né? A gente sempre fala sobre isso, que as mulheres da Bíblia,
elas tiveram, né, várias dificuldades em relação a gerar filhos, né? E os filhos que foram gerados com propósito, Deus fez um milagre, né? Então nós vemos isso na vida de Sara, nós vemos isso na vida da própria Ana, né, na vida de Rebeca. Então nós vemos que várias mulheres, elas eram estéreis, mas Deus operou milagre, assim como na vida dessa mulher aqui, né? Esta mulher, que era uma mulher comum, né? Era uma mulher, eles eram um casal comum, eles eram simples, mas eu creio que eles eram um casal a qual eles temiam ao Senhor. E aqui no versículo 3 fala que o anjo do Senhor aparece a esta mulher, né? E a sua história é mudada, é transformada. E quando fala aqui do anjo do Senhor, e está com letra maiúscula, né? Então nós entendemos que esse anjo do Senhor era o próprio Senhor que estava vindo até ela. Então ela não estranhou a presença do anjo, então é sinal que ela conhecia, ela era temente a Deus, né? Provavelmente sim. Quando esta mulher se depara ali com o anjo, que ele começa a falar com o anjo também dá algumas instruções para ela, e ela aceita aquilo assim de bom grado, claro, né? Com certeza ela tinha desejo de ser mãe. Quem que não quer ser mãe, né? Hoje em dia eu vejo assim, que muitas mulheres elas estão tirando isso do coração, né? Muitas moças que casam não querem mais ter filhos, mas na época não ser mãe era considerado até uma maldição. Então esta mulher aqui, ela foi mãe de uma forma sobrenatural. O anjo veio e falou que ela ia conceber, né? E essa mulher aqui, a primeira atitude dela foi ir até o seu marido e dizer que o anjo tinha vindo até ela, né? E tem várias coisas interessantes nesse texto aqui, porque o anjo instrui ela como ela deveria cuidar do menino. E aqui já tem uma promessa, né, que ele seria nazireu de Deus, ele seria um nazireu, depois nós vamos falar sobre isso. E esta mulher então vai até o seu marido, ali no versículo 6, e ela diz que um homem de Deus veio até ela, né, com vista de semelhança de anjo de Deus, né? E ela nem perguntou o nome, nem de onde que ele estava vindo. Então é sinal que ela já tinha assim, ela já tinha conhecimento daquele ser, né, angelical. Então aquela mulher vai até o seu marido e ele também ora. Ele ora e pede para que Deus envie o anjo novamente até ele novamente e dê instruções para ele como ele criar aquele filho, né? Então ali no versículo 5 fala assim, ó: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão, ele foi gerado com um propósito. O propósito dele, né, de Deus na vida dele, era para que ele livrasse Israel das mãos dos filisteus. Ali no versículo 1 do capítulo 13 fala que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, por 40 anos, Israel estava sendo oprimido pelos filisteus, né? E Deus então gerou Sansão com esse propósito, para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, o que é nazireus de Deus, né? Quando Deus já falou que Sansão seria nazireu desde o ventre da mãe. Então foi a primeira coisa ali que o anjo falou, que ela conceberia um filho, mas ele seria nazireu. Nazireu quer dizer consagrado e separado, né? Então a mãe dele, quando estava grávida, não poderia tomar nenhuma bebida forte e nem comer nada imundo, assim como o Sansão, né? Depois que ele crescesse também, ele não ia poder tomar bebida forte nem comer nada imundo. E esse termo
né, de consagrado, separado, é um termo que designa uma marca, né, uma marca de separação desta pessoa, que poderia ser um homem ou uma mulher. Era o uso do cabelo não cortado e a abstinência de consumo de vinho ou qualquer outro alimento de uva. Então a marca desse homem consagrado, desta mulher consagrada, é que eles não deveriam cortar o cabelo. Então o cabelo seria comprido, a barba, e ele não ia poder tomar vinho e nem comer nada imundo. Então Sansão seria este homem escolhido com um propósito, ok? O nome de Sansão significa como sol ou esplendor. Nome maravilhoso, né? Então Sansão significa como sol ou esplendor. Mas esta mãe, né, ela gerou esse filho, eu creio, ela foi muito grata a Deus, né? Porque Deus, a Bíblia não fala se ela estava orando para gerar um filho, mas o anjo a escolheu, né? Escolheu ela de uma forma assim tremenda, maravilhosa, né? Assim como escolheu Maria, assim como escolheu outras mulheres da Bíblia para gerar filhos com propósito. Então, apesar da gratidão desta mãe de ter gerado este filho com propósito, e ele tinha uma força incomum, né? Porque ele matou um leão, ele tinha uma força estrondosa, né? Mas essa força não vinha dele, vinha do próprio Deus. Essa mãe, com certeza, irmãs, ela se entristeceu, né? Porque Sansão, ele começou a crescer e ele começou a se desviar do propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele começou a não cumprir o propósito, ele desobedeceu e com certeza esta mãe começou a entristecer-se. Nós vemos aqui no capítulo 14 aqui, que ele casa-se com uma mulher filistia, né, dos filisteus. E a sua mãe aqui, ó, no versículo 9, a sua mãe ali, ela, no versículo 4 aqui, ó, eles dizem assim: não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscaram ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, apesar dos pais estarem entristecidos, porque Sansão foi buscar uma mulher do povo, que era o seu próprio inimigo, né, porque ele se afeiçoou dela, mesmo assim, havia um propósito, né, na presença de Deus sobre tudo isso, mas os pais, com certeza, se entristeceram, né? E nós vemos, irmãos, que assim como Sansão, todos os nossos filhos, né, o teu filho, a minha filha, o meu filho, a nossa geração, eles nascem com um propósito, né? Então o propósito é glorificar o nome do Senhor, o propósito é fazer a obra do Senhor, o propósito é ser, né, um esplendor, uma luz, né, é ser o sal, é ser o tempero desta terra. Mas nós vemos aqui, irmãos, que apesar de todo o propósito, apesar de tudo aquilo que Deus fez do milagre, né, da concepção ali da vida de Sansão, apesar do chamado que ele tinha, ele não obedeceu. Por várias vezes ele fez coisas que não agradavam ao Senhor. Mas uma coisa nós podemos entender aqui nessa passagem, que esses pais, eles ensinaram este filho o temor do Senhor, com certeza, né? Com certeza, eles fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance, porque o anjo, quando veio ali falar para esta mulher que ela ia conceber um filho, ele instruiu como eles deveriam criá-lo. Aí Manoá também pediu para que o anjo viesse a segunda vez, e o anjo veio até ele a segunda vez, e ele confirmou, né, que tinha falado para a esposa. Ele falou assim: tudo que eu falei para ela precisa ser feito, né? E ele seria então um homem separado, um homem escolhido de Deus. Então nós vemos aqui várias coisas nesta passagem. A primeira coisa é que este menino, com certeza, ele foi ensinado na palavra de Deus, né?
E uma coisa, irmãos, que hoje nós estamos vendo assim na vida de muitas mães, né? Hoje as mães estão terceirizando a educação dos seus filhos, estão terceirizando, né, o cuidado que eles precisam. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós estamos vivendo em dias em que os pais não querem ter este trabalho de ensinar, né, de perder tempo, assim, entre aspas, né, ganhar tempo ensinando seu filho. Mas nós vemos aqui que na vida de Sansão isso fez a diferença, apesar, né, da desobediência dele. Mas lá na frente nós vemos que isso trouxe um grande resultado. Então, a primeira coisa, se nós queremos gerar filhos com propósito, é ensinar a palavra de Deus aos filhos, né, aos nossos filhos. Eu, né, por minha vez, assim, eu não criei os meus filhos na presença de Deus por não conhecer o Evangelho. Mas a partir do momento que nós começamos a conhecer o Evangelho de Cristo, né, a obrigação era, o sentido era ensinar a palavra do Senhor, o temor do Senhor. E nós vemos isso na vida de Timóteo. Timóteo, ele aprendeu a palavra de Deus em casa, conforme o testemunho de Paulo. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos em casa. Começar pela criança bem pequenininha, né? Não precisa, tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever. Não. Bem pequenininho você já pode ter uma Bíblia infantil, você pode ensinar esta criança as histórias da Bíblia contadas, né? Para que essa criança vá aprendendo quem é Deus. Então ali em 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim, ó, isso é Paulo falando a respeito de Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então aqui fala que Timóteo, ele aprendeu as sagradas escrituras, letras, né, desde a infância. Então cabe a você pai, a você mãe, tá? Então esse projeto Ana, irmãs, ele fala, né, todo filho e toda filha precisa de uma mãe que ora. Sim, todo filho precisa de uma mãe que ora. Mas as mães, os pais de hoje, eles não querem mais, né, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. É mais fácil muitas vezes dar um celular, colocar na frente do computador, né? Não é mais fácil? Colocar na frente da televisão, né? Do que sentar ali com a criança na mesa, no sofá, ou num parque, num bosque, levar a Bíblia e ensinar esta criança, né? Então, nós muitas vezes, né, nós queremos terceirizar esta questão, queremos passar para a igreja, para as tias da salinha, mas não. Aqui Paulo fala que Timóteo, ele aprendeu as sagradas escrituras, as sagradas letras em casa, desde a infância. E nós sabemos, irmãos, que na vida de Sansão, eu creio, não foi diferente. Na vida de Moisés não foi diferente, né? Moisés, ele foi livre ali, ele foi achado pela filha de Faraó, né? E a Bíblia fala, e até no projeto Ana anterior, a Sandra falou sobre isso. E ali ela falou, né, está escrito na Bíblia que ele foi devolvido, né, para Joquebede, e ele ficou ali provavelmente até 7 anos. E eu creio que naquele tempo ali que Moisés ficou com Joquebede, ele foi ensinado a palavra, ele foi ensinado, né, a palavra de Deus. Então Moisés também tinha o temor do Senhor, né? Então ele era também um homem separado, era um homem escolhido para fazer algo com propósito.
e Deus o livrou, né? Livrou da morte, porque com certeza Deus queria usá-lo. Então, a primeira coisa que nós precisamos, irmãs, aprender, né? Eu já tenho os meus filhos que são casados, né? Já aquilo que eu errei, como diz, né? Eu já errei, né? Mas hoje, se eu pudesse voltar, porque a gente não pode mais voltar atrás, seria dessa forma, ensinando a palavra de Deus, né? Então, hoje eles já conhecem a palavra, glória a Deus por isso, né? Mas na época que eles eram pequenos, nós não conhecíamos a palavra. Mas hoje as pessoas têm oportunidade, né? Os meus filhos hoje têm oportunidade de transmitir, de ensinar a palavra de Deus aos meus netos, né? E assim, os meus netos, quando casarem, né, ensinar a palavra de Deus para os meus bisnetos. Então, é algo que hoje já tem essa visão aberta. Mas hoje as mães, o que elas querem? Elas querem terceirizar, elas não querem se preocupar, elas não querem perder o seu tempo ali ensinando a criança, ensinando a palavra. Mas isso é muito importante. Então, a primeira coisa, ensine o teu filho, né, na palavra de Deus. Segunda coisa, ensine a ele a ter uma fé genuína. Sansão, ele era um homem de fé, irmãos. Não parece, né? Você pode olhar para a vida dele e dizer assim, nossa, mas este homem, ele fez tantas coisas erradas. Ele matou um leão, depois ele foi lá e comeu o mel que estava dentro do leão, que ele não poderia ter feito isso, mas ele fez, né? Ele foi enganado por Dalila, né? Então, ele fez várias coisas aqui. Mas o temor do Senhor estava sobre ele, a fé que ele tinha, que seus pais passaram, também estava sobre a vida dele. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos esta fé genuína, esta fé que não é uma fé, né, falsa, não é uma fé corrompida, não é uma fé apenas porque precisa de alguma coisa, é uma fé genuína. E essa fé se aprende aonde? Em casa, né? Então é em casa que os pais ensinam esta fé, através da oração, através do testemunho que o pai, que a mãe ali orou e que aconteceu algo através da sua oração. Com certeza, né, Manoá e a sua esposa contaram toda a história para Sansão, né, que a sua mãe era estéril, que o anjo veio, que o anjo, né, ali falou que ela iria conceber, que ele seria o nazireu de Deus, que ele teria um propósito para cumprir. Com certeza eles foram ali ensinando, e a fé de Sansão também foi ali sendo acrescentada. Então a segunda coisa que nós como mães precisamos fazer, irmãs, é ensinar os nossos filhos a ter uma fé genuína, né? Sejam eles pequenos ou grandes, eles vão aprender o que é fé. Nós precisamos ensinar, né? Nós precisamos falar dos milagres do Senhor, dos milagres de Jesus, né? Do Antigo, do Novo Testamento, daquilo que aconteceu na nossa própria vida. Então isso vai trazer fé para o coração dos nossos filhos. Então é muito importante você passar esta fé que você tem para os seus filhos, né? Então Timóteo também tinha esta fé, né? Então, porque Timóteo, ele foi criado na palavra de Deus. A terceira coisa, ensinar o valor para o seu filho em servir a Deus, irmãos. Isso aqui é muito importante também, né? É você ensinar o valor de servir ao Senhor com alegria, de servir a Deus em todo o tempo, né? Então, muitas vezes os pais, eles não querem se envolver nas coisas de Deus, não querem que os filhos se envolvam, não querem ali perder o seu tempo com as coisas de Deus. Mas isso é muito importante, ensinar o valor para a criança em servir a Deus e fazer algo, porque todos nós recebemos um dom, um talento, e esta criança também, com certeza, ela é boa em alguma coisa, ela recebeu um talento, às vezes ela quer cantar, às vezes ela quer aprender a tocar um instrumento,
Às vezes ela quer fazer ali, aprender bem a Bíblia para ser um pregador, e tudo isso depende de quem? Dos pais ensinarem o valor para o seu filho em servir a Deus. E eu creio que na vida dessa mulher, da esposa de Manoá, eles ensinaram o valor para Sansão em servir a Deus. Eles ensinaram o valor para Sansão dele ser um nazireu de Deus, dele ser um homem separado, um homem escolhido com um propósito. Irmãos, os nossos filhos, eles foram escolhidos com um propósito, né? Os nossos netos foram escolhidos com um propósito, mas cabe a nós ensiná-los, guiá-los dentro desses três itens: ensinar a palavra de Deus, ensinar uma fé genuína, né? E a Bíblia fala lá em Timóteo que a mãe de Timóteo tinha uma fé, a avó de Timóteo tinha uma fé genuína. Então, elas foram passando isso de geração em geração, e é o que nós precisamos fazer, né? Falar dos milagres, falar dos atos do Senhor, para que realmente os nossos filhos eles tenham esta visão de que a palavra de Deus, a fé genuína e servir a Deus é muito importante na vida deles. Amém? Toda revelação, irmãs, mulheres, vocês que estão aí, mães que estão aí nos ouvindo nesta manhã, toda revelação de Deus para nós necessita de uma ação, né? Então, o anjo veio até aquela mulher e ele revelou algo para ela, mas ela precisou agir, né? Ela precisou tomar as atitudes que o anjo a instruiu, e ela precisou ali também ensinar Sansão em tudo aquilo que ele precisava ser ensinado. Então, a revelação, se fosse só a revelação, Regina, não ia valer de nada, né? O anjo revelaria, traria a bênção, que seria o filho, e se eles não fizessem, não ensinassem, não instruíssem, eles não teriam ação, eles não teriam não iam fazer nada. Mas eles agiram, eles tiveram ação através daquela revelação. E eu creio, irmãos, que quando Deus revela algo para nós, é para nós executarmos aquela revelação, é para nós agirmos, para nós termos uma ação, né? E nós vemos aqui na vida de Sansão, que lá na frente, né, depois de tantas caídas de Sansão, né, mas na medida do possível, ele foi ali cumprindo esse propósito, não da forma que Deus queria, mas ele foi ali cumprindo o propósito. E no meio de tudo aquilo ali, com certeza, aquela mãe chorou muitas vezes, orou muitas vezes, né, de ver aquele filho com propósito, se desviando do propósito de Deus. Mas nós vemos aqui nesta história que ela tem um final, né, um final maravilhoso. Não era para ser assim, né? Não era para ser desta forma, eu creio, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de Sansão e Deus cumpriu. Então, no meio de tudo aquilo ali, aqui no capítulo 18, né? No capítulo 16, no versículo 28, Sansão, eu creio assim que Deus trouxe à memória de Sansão tudo aquilo que os seus pais o ensinaram, né? Nós sabemos que quando Dalila, ela persuadiu Sansão, né, a falar aonde estava o segredo da sua força, onde estava ali o poder daquela força toda que ele tinha, que ele acabou revelando que não era para ele revelar, e ele revelou, e ela acabou chamando ali, ela acabou cortando os seus cabelos, né? E não porque a força dele estava nos cabelos, não, né? Que é uma história, né, que até é contada dessa forma. Não, mas é porque ele tinha o voto do nazireado, né? Ele era nazireado, ele não poderia cortar o cabelo. E com aquilo ali foi então quebrado, né, o voto. Então foi quebrado.
E ele perdeu, e a Bíblia fala que o Espírito Santo ali, né, se afastou dele, né? Então Sansão acabou perdendo a sua força. Naquele mesmo momento os filisteus vieram e furaram seus olhos, né? Aquilo ali foi questão assim de minutos, né? Quando ele percebeu que ele estava com o seu cabelo cortado, ele tentou sair daquela situação, mas era tarde demais. E os filisteus vieram, vazaram seus olhos e o levaram, né, ali para aquele templo de Dagon. E ali ele ficou. E com certeza ele não ficou pouco tempo, né? Porque para crescer o cabelo demora, né? E ele ficou ali moendo, ele ficou ali, com certeza ele era um homem bastante forte, assim, né? O seu corpo físico, o seu físico era um físico forte. E ele então ficou ali naquela moinha, né, que rodava e que moía as coisas. E ali o seu cabelo foi crescendo novamente, né? Seu cabelo foi crescendo, e nesse tempo, né, quantas coisas passaram na mente de Sansão, né? Quantas coisas devem ter passado, né? Exatamente. Né? Quanto arrependimento. Quem sabe ele lembrava das palavras da mãe, porque ele ficou sem ver os pais, né? Ele lembrava ali das palavras da mãe, do pai. Ele lembrava do propósito, ele lembrava de tantas coisas naquele meio tempo. Mas ali foi um tempo que Deus foi trabalhando na vida de Sansão. E quando houve uma festa, né, no templo de Dagon, então ele pediu para que fosse colocado ali no meio daquelas colunas. E aqui no versículo 28, ele clama ao Senhor. Eu acho muito maravilhoso isso, né? Ele lembra-se, ele clama de Deus. E ele diz assim, ó: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez. E o Deus, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. E quando ele orou, quando ele clamou, né, ali ele abraçou-se com aquelas colunas, e ele ali então matou muitos filisteus, porque era um povo que oprimia Israel, eram os inimigos deles na época, né? Assim como nossos inimigos hoje, que são espirituais, né, vêm, se levantam contra nós, mas nós podemos ir contra eles na força do Senhor. Então aqui Sansão, ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor no meio do sofrimento, mas o propósito que Deus tinha para ele, irmãos, foi cumprido, né? O propósito, a vontade de Deus na vida dele foi estabelecida. A Bíblia fala que ele julgou a Israel durante 20 anos, está aqui no versículo 31, né? Apesar de tudo isso, ele julgou Israel durante 30 anos. E ele foi sepultado no sepulcro de Manoá. Então, isso quer dizer que Manoá já tinha falecido, né? Então, ele não chegou ali a sepultar o seu pai, né? Porque ele estava num outro lugar. Então, irmãs, você mãe, como é importante você ensinar o teu filho a palavra de Deus, você perder tempo, né? 1 hora, 2 horas por dia, você ensinar a fé genuína da palavra de Deus, e você ensinar o valor de servir a Deus para o teu filho. Você ainda tem essa oportunidade hoje, né? Você que tem o teu filho aí pequeno, você que tem aí, né, o teu filho com 5 anos, 7 anos, com 10 anos, você ainda pode fazer isso, né? Mesmo que ele seja jovem, mesmo que ele seja adolescente, mesmo que ele seja casado, de alguma forma você pode ensiná-lo, né? Talvez ele não vá sentar ali com você, se ele for um pouco mais adulto, mas você pode mandar um versículo, você pode estar falando da palavra, você pode estar inculcando essa palavra na vida dele. Se for uma criança, muito melhor. Você tirar um tempo, você comprar uma Bíblia ilustrativa, você mostrar as figuras ali para aquela criança, você contar uma história para aquela criança, né? Então, nós temos essa oportunidade, nós temos que usar essas oportunidades.
né, para que nós possamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie, né, da presença do Senhor. Eu quero ler, irmãs, nesta manhã, um trechinho aqui deste livro. Este livro fala, né, todo filho e toda filha precisa de uma mãe que ora. Diz assim, ó, intercedendo com autoridade. Diz assim: o intercessor não é somente alguém que se coloca na brecha, mas alguém que também leve a sério a sua autoridade, né, em Cristo. Essa pessoa ora com confiança, porque sabe que pelo sangue de Jesus ela é preciosa aos olhos de Deus. E tem certeza de que ao orar em nome de Jesus, as trevas serão destruídas e as amarras se soltarão. Essa pessoa está segura de quem ela é e a sua identidade, pois foi redimida, salva pela graça e está cumprindo o seu dever e se coloca entre o necessitado e o Deus Todo-Poderoso. Alice Smith, em seu livro Além do Véu, descreveu isso da seguinte maneira: a palavra interceder é semelhante à palavra interceptar. Para interceptar uma ação, você precisa parar e interromper o processo ou o curso da ação. O intercessor é alguém que intercepta os planos do inimigo e provoca um intercâmbio espiritual, ou seja, uma coisa é substituída pela outra, né? Então nós precisamos interceptar a ação do inimigo sobre a vida dos nossos filhos, amém? E que nesta manhã nós possamos aprender com esta palavra, com esta mãe, né? com esta mãe, com este pai que temiam o Senhor, que ensinaram o seu filho a palavra, que ensinaram o seu filho uma fé genuína e que ensinaram o valor de servir a Deus. Irmãs, que você como mãe, que nós, né, como mães, possamos continuar nesta visão de ensinar os nossos filhos na palavra de Deus. Nós estamos num mundo corrompido, nós estamos num mundo onde as pessoas querem tudo para ontem, para amanhã, né? Não querem nada para amanhã, tudo para ontem. Né? Nós estamos num mundo onde as pessoas não querem perder o seu tempo, onde as pessoas não querem pagar o preço, onde as pessoas querem terceirizar muitas coisas, né? É mais fácil eu terceirizar lá para a avó, para a sogra, né? Para a creche, para a escolinha, do que eu ter um trabalho de educar as crianças, né? É muito mais fácil, mas não é o correto. Então a criança, ela precisa da mãe, ela precisa da segurança, né? Ela precisa ali do amparo da mãe para se sentir segura, né? No ambiente da sua casa. Ela precisa ali da sabedoria, do ensinamento dessa mãe, desse pai. Então hoje nós estamos vendo crianças que elas estão desestruturadas, né? Que elas estão ali muitas vezes, né, desanimadas, outras estão ali depressivas, outras estão com pensamentos suicidas, outras estão nas drogas, no alcoolismo muito cedo, no roubo. Mas por quê? Porque elas não estão sendo ensinadas, elas não estão sendo ensinadas uma fé genuína. E quando eu falo dessas crianças, não são crianças que estão com os pais lá no mundo, muitas vezes são as crianças que estão na própria igreja, as crianças dos servos de Deus. Mas nós precisamos mudar este quadro. E para nós mudarmos, irmãos, nós precisamos ensinar a criança a palavra de Deus. Então, esses três itens que eu falei, é muito importante. Foi importante na vida de Sansão, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que Manoá e sua esposa ensinaram a palavra, ensinaram a fé, ensinaram Sansão a servir a Deus. Com certeza. Então, não são três itens importantes. Você que tem o seu bebê aí, bem pequenininho, que você possa desde já começar a ensiná-lo
na presença do Senhor. Isso lá na frente, lá no futuro dessa criança, você vai ver que fará toda a diferença. Ela vai entender o propósito de Deus, ela vai entender o plano da salvação, ela vai entender que ela precisa servir a Deus, que ela precisa do temor do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, elas estão perdendo o temor, mas nós precisamos resgatar isso. Ainda há tempo para resgatar. Amém? Então, que nós possamos ficar com esta palavra. Regina, você quer comentar alguma coisa sobre esta palavra? Se quiser, pode fazer uma observação. Né? Bom, eu vejo assim que a mãe de Sansão, ela instruiu Sansão, ela orientou, né? E muitas das vezes nós, mãe, fazemos a mesma coisa, né? Nós orientamos nossos filhos, nós lemos a palavra com eles, oramos junto, ensinamos eles e oramos também para que Deus venha dar a eles uma família estruturada, mas muitas das vezes os nossos filhos eles não querem, né? Eles preferem por outro lado, deixar nosso ensinamento do Senhor, como Sansão fez, né? Muitas das vezes os nossos filhos fazem isso, mas quando eles caem na realidade, como Sansão caiu, né? Ele viu que teve os olhos furados, o cabelo cortado, foi enganado por uma mulher, né? Casou com quem a mãe e o pai tinham falado para ele não casar. Aí ele caiu na realidade, né? Daí o que ele fez? Pediu para que Deus ajudasse ele só mesmo naquele momento que Deus ajudasse, só naquele momento. E Deus colocou nele a força novamente, né? Ele abraçou todo aquele lugar ali e tudo veio abaixo. Matou muita gente que era contra ele naquele lugar, né? E que Deus venha nos ajudar, venha ajudar os nossos filhos, para que eles não venham chegar a esse ponto, né? De reconhecer que Deus é Deus na vida deles, de reconhecer que o ensinamento que o Senhor deu através da gente, né? Que eles não venham esquecer e só ver lá no final quando eles estão passando por muita luta, né? Que é muito difícil. Mas o Senhor tem um propósito com nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos netos são herança do Senhor. A nossa descendência eleita, povo eleito, guardado pelas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Então, irmãs, nós vamos orar. Você que está aí conosco, você que vai ouvir, né, pelo YouTube essa mensagem, essa oração. Então, eu quero agradecer a Deus, né, por esse momento, por esta manhã. Hoje uma parte da nossa equipe não pode estar aqui conosco, né? Mas glória a Deus, que Deus sempre está conosco, né? Sempre providencia, e nós podemos estar aqui juntas nesta manhã para continuar o projeto. Então, creio que será bênção na tua vida, no teu lar, na tua casa. É para você ensinar, né? Você que já tem os teus filhos crescidos, você pode ensinar os teus netos, né? E ensinar a tua filha, ensinar o teu filho como cuidar, como instruir ali os teus netos na presença do Pai. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, irmãos, sempre tem um propósito, né? Então, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe e vamos clamar a Deus neste momento. Então, você que está em casa, você pode agora colocar o nome dos teus filhos, da tua casa, tua família, do teu esposo. Você vai colocando, vai apresentando, vai pedindo que Deus te dê sabedoria, para que você ensine a palavra, para que você ensine a fé, para que você ensine a essa criança a servir ao Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesta manhã, Pai, nós podemos estar aqui e aprendendo, Deus, esta palavra, Pai, que é uma palavra maravilhosa, Senhor. Eu creio na Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, Senhor. Meu Deus, e assim como o Senhor tinha um propósito na vida de Sansão, o Senhor tem um propósito na vida dos nossos filhos, o Senhor tem um propósito na vida dos nossos netos, Pai. O Senhor tem um propósito em toda a nossa geração, dos nossos bisnetos, Senhor. O Senhor tem um propósito, Pai, para fazer coisas grandes.
grandes, coisas maravilhosas. O Senhor tem um propósito para que eles sejam o sol, a luz, o sal da terra, para que eles sejam resplendor, como fala aqui, Senhor, que Sansão significa pequeno sol, Pai. Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada mãe, Senhor, a cada pai, que o Senhor esteja instruindo a cada um, Pai, revelando, Pai, a Tua vontade, meu Deus, e que através desta revelação nós possamos ter uma ação, Senhor, para podermos ensinar, meu Deus, aqueles que precisam ser ensinados, meu Deus, que os pais, que as mães não venham terceirizar a educação dos seus filhos, não venham terceirizar o ensinamento da Tua palavra, Senhor, mas que eles venham se dedicar, que eles venham, Pai, ali, Senhor, gastar tempo, Senhor, meu Deus, para ensinar a Tua palavra, para ensinar a fé, para ensinar, meu Deus, os princípios, Pai, da Tua palavra. Deus abençoe, Pai, repreenda todo comodismo, repreenda, Pai, todo, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, repreenda, Pai, toda a obra do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tenta, se levanta na vida desta criança, na vida desta mãe, colocando desânimo, colocando, meu Deus, preguiça, colocando, meu Deus, um fardo pesado. Tira agora, Senhor, meu Deus. Muitas vezes, Pai, nós vemos, Pai, os pais, meu Deus, ali, Senhor, várias horas, Pai, nos celulares, no computador, meu Deus, dando para as crianças, Senhor, porque a criança se aquieta, Senhor, mas não é este caminho o caminho correto, Senhor. Nós precisamos, Pai, seguir o caminho da Tua palavra, Senhor. Muda o quadro, muda a história, muda, transforma, Senhor, opera maravilhas nesta manhã, meu Deus, que como intercessoras dos nossos filhos, Pai, nós iremos interceptar, Pai, toda ação de Satanás, toda obra das trevas, Pai. Nós possamos nos posicionar como pessoas que foram já alcançadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, para ser intercessoras da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, Pai, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, venha manifestar o Teu poder, Pai, nesta manhã, e que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãs, que Deus te abençoe, que esta palavra fique no teu coração, que você possa praticar, comece a praticar. Se você não tem uma Bíblia ilustrada aí para você passar a palavra para o teu bebê, para o teu filhinho, compre uma Bíblia, invista na educação espiritual do teu filho. Você vai ver que isto vai ser de um grande valor, para que você invista na educação espiritual aí do teu filho. Em nome de Jesus. Este é o apelo nesta manhã, neste projeto, neste mês. Invista na verdade, invista na palavra, para que o teu filho seja uma criança ali onde ele possa ter o temor do Senhor, a fé do Senhor e servir ao Senhor com alegria. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a Regina, esse tempo que nós estamos aqui. Eu vou pedir para que a Regina faça uma oração encerrando e que você tenha aí um final de semana abençoado na presença do Pai. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esta manhã, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus, pelas mães que estão na casa, Senhor, ouvindo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Cobre cada um com teu sangue precioso, Deus. Nós vamos ter a certeza, Deus, que nesta manhã nós ouvimos a palavra e a nossa família é coberta pelo sangue do Cordeiro, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor. Seja conosco todos os dias, nos dando força, Senhor, orientação, Senhor, para nós discipular os nossos filhos, Pai, os nossos netos, Senhor, na Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço nesta manhã, Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém.